Fala, meu amigo e minha amiga, muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai aprender sobre vetores, que é um dos melhores assuntos que tem na programação. O objetivo aí principal dessa aula é justamente compreendermos como que funcionam os vetores e como que podemos aplicá-lo em um algoritmo. Porém, antes de mais nada, a gente precisa relembrar o conceito de variáveis simples, que são as variáveis que a gente utiliza aí no nosso programa até agora, né? Então, as variáveis simples, elas armazenam apenas um valor por vez em um espaço qualquer dentro da memória do computador. Imagina ali aquele exemplo, né? A gente tem uma gavetinha e dentro de cada gaveta a gente criou um tipo. Então, tipo, a gente cria, quando a gente vai criar nossa variável, né? Eu sei que você já criou inúmeras vezes. Você cria lá a variável, você cria o tipo da variável e aquela variável pode receber qualquer valor daquele tipo. Imagina a gaveta nesse sentido. Então, a gente já pegou esse conceito de variáveis simples. Só que agora a gente vai entender sobre variáveis compostas, que é tipo um passo à frente de variáveis simples. Que ela é um tipo de variável, obviamente, então, tipo, como qualquer outra variável, você vai criar do mesmo jeito, só que ela pode armazenar várias variáveis dentro dela. Elas também são conhecidas como array, listas ou vetores. William, mas como assim? Como que ela pode armazenar várias variáveis dentro dela? Vamos voltar aqui no exemplo da gaveta. A gente tem ali as gavetas, e as gavetas elas armazenam apenas ali tipo uma quantidade X de camisetas, né? Então, tipo assim, tu tem um quadradinho, tu abre a gaveta, tu tem um quadradinho, certo? E dentro dessa gaveta você tem as camisetas. Agora imagina que dentro dessa gaveta você tem vários quadradinhos, então você tem compartimentos, certo? Então, por exemplo, se na gaveta 1 a gente tivesse três compartimentos, então você teria três locais para colocar camisetas. E é assim que funciona a variável composta. Ela é uma variável como uma gaveta, só que dentro dessa gaveta você tem três locais. Então você pode ter gavetas no espaço 1, no espaço 2 e no espaço 3. A gente vai aprender um pouquinho mais disso mais à frente. Então, a gente tem um exemplo aqui para a gente justamente ver como que isso funciona. Com as variáveis simples, se a gente precisar aí calcular a média aí de quatro notas de um aluno, e sendo todas essas notas do tipo inteiro, a gente vai ter que criar quatro variáveis para nota. Então, a gente tem que criar nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4, do jeito que a gente criou aqui. Esse seria o jeito de você criar. Então, tipo, preciso que você calcule aí, receba aí quatro notas e calcule a média. Então, inicialmente, você já criaria essas quatro variáveis para justamente ler esses valores. Só que aí você presta atenção que tudo são notas e todas são inteiros. E aí aqui que entra a situação. Nesse tipo de coisa, a gente pode justamente utilizar variáveis compostas para fazer isso. E fica bem mais simples, vamos ver? Então, com as variáveis compostas, a gente teria ali apenas um inteiro, notas, e a gente, depois que a gente criasse a variável, o nome da variável, a gente definiria justamente quantos espaços que vai ter. Lembra lá da gaveta? Tipo, definir 1, 2, 3, 4? Então, a mesma coisa você vai fazer aqui. Então, você cria uma variável notas e dentro dessa variável nota, você vai ter quatro espaços. Que vão ser justamente o espaço 1 para a nota 1, o espaço 2 para a nota 2, o espaço 3 para a nota 3 e o espaço 4 para a nota 4. Então, é assim que funciona a variável composta. Você cria uma variável, igual qualquer outra variável simples, só que você define quantos espaços que vocês vão ter dentro dessa variável. Daí você pode estar se perguntando, beleza, já sei criar isso daí e tal, mas como é que eu vou atribuir e ler valores? E é isso que a gente vai ver agora. Bem, para a gente ler um valor dentro da variável composta, a gente tem que pegar a variável que a gente criou, no nosso caso aqui do exemplo anterior, a gente criou a variável notas, tá? E aí a gente passa a posição dentro de um colchete. No caso aqui, a gente utilizou o escreva e a gente pega aqui notas na posição 0. Mas como assim, William, na posição 0, sendo que eu criei a 1, 2, 3 e 4? Quando a gente começa a contar as posições dentro de uma variável composta, ela começa na posição 0. Então, se tu tem quatro posições, é 0, 1, 2 e 3, e não 1, 2, 3 e 4. Lembra muito disso e fixa bem isso na sua mente. Sempre começa do zero. Então, sempre que for precisar fazer alguma coisa com variável composta, começa no zero. Então é assim que a gente lê um valor. A gente pega notas na posição zero. E como é que faz para atribuir? A mesma coisa, notas na posição zero, e aí você atribui da mesma forma que você atribui uma variável simples. Pensa que isso é uma forma da gente agrupar apenas ali as notas variáveis que seriam dispersas, como lá naquele exemplo que criei quatro variáveis, em uma só variável e está tudo guardadinho ali para você usar quando você precisar. E agora, para ficar mais claro ainda para vocês, eu vou fazer um exemplo no Portugal Studio justamente com essas notas. Vamos lá? Daí, com o Portugal Studio aberto, a gente vai ter que ler quatro notas, depois calcular a média e aí exibir essa média. Não precisa fazer tanta coisa complexa, não. Vamos lá. Como eu disse, se a gente fosse fazer do modo anterior, a gente ia criar aqui uma variável inteira e a gente criaria nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. E isso não tem problema, porque você vai conseguir executar do mesmo jeito. Você ia ler nota 1, ler nota 2, ler nota 3 e ler nota 4.
Não tem problema nenhum. Só que para facilitar a nossa vida, existem as variáveis compostas. Então você criaria da mesma forma que você criou as outras quatro notas, só que ao invés de você chamar nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, você chama a variável de notas, porque estaria ali todas as notas, certo? E aí, em seguida, você pegaria e colocaria quantas notas essa variável notas teria. No caso aqui, seria 4. Então, a gente teria justamente 4 espaços dentro dessa variável para a gente atribuir notas. Sendo o espaço 0 a nota 1, espaço 1 a nota 2, espaço 2 a nota 3 e o espaço 3 a nota 4. Espero que você tenha pegado até aí. Daí, quando eu fosse ler a nota 1, se fosse do modo normal, eu ia botar aqui, leia nota 1, certo? Ok. Mas como é uma variável composta, a gente vai colocar assim, notas, e aí você coloca aí a posição que você quer ler. Nesse caso, a gente vai ler a nota na posição 0. Daí, em seguida, a gente pode ler a nota na posição 1. Opa, de novo. Rapaz, nota na posição 1. Agora, nota na posição 2. E, por fim, as notas na posição 3. É notas. E aí a gente já tem as nossas 4 notas, tudo dentro da nossa variável notas aqui, entendeu? Então a gente utilizou uma única variável para ler 4 variáveis, 4 valores que podem ser variáveis, e aí a gente organiza ali dentro dos espaços. Pensa lá, tipo, como se tivesse justamente uma gaveta onde tem o espaço 0, 1, o 2, o 3 e o 4 lá dentro. E aí você define o que vai ficar dentro de cada espacinho daquele, dentro daquela gaveta, beleza? Em seguida, depois que eu já li esses 4 valores, eu posso calcular a média. E eu vou criar aqui uma variável real, né? Porque a média é um valor sempre real, que vai ser a nossa média, que vai ser igual à média entre todos esses valores. Se eu fosse calcular do jeito convencional, né? Pegaria nota 1 mais nota 2 e assim sucessivamente, até dar as 4 e escrever. Mas como agora é uma variável composta, a gente vai botar notas na posição 0, e aí a gente vai somar notas na posição 1 mais as notas na posição, notas, cadê? Na posição 2 mais as notas na posição 3. E em seguida a gente pega e divide por 4. Ok? Aqui ele deu um errinho, justamente porque eles querem que seja tudo do tipo real. Então a gente vai mudar aqui, em vez de ser inteiro, a gente vai colocar real, porque como o retorno da média é do tipo real, é ideal que as variáveis que façam o cálculo também sejam do tipo real. Daí a gente soma as 4 notas e divide por 4, e em seguida a gente vai ter nossa média. Isso tudo, ao invés de a gente ter 4 variáveis aqui, a gente só teve uma única variável. E isso é muito importante porque serve para a gente trabalhar com listas. Imagina aí que você tem uma lista com essas 4 notas. Imagina lá, toda a situação lá, tipo aquela tela inicial do sábado. Você tem lá uma listazinha com todas as semanas, com todas as aulas. E é a mesma forma, aqui a gente tem uma lista com 4 notas. Isso vai se tornar mais complexo mais à frente para a gente ter situações que a gente possa aplicar de um modo mais concreto e até situações mais específicas. Mas isso daqui eu acho que já dá para a gente visualizar bem como que funciona. Daí, quando a gente calcular aqui a média, eu vou botar para... Opa, não é leia, é para... Vou colocar para escrever aqui a média, beleza? Então, escreva média. E aí, quando executar, ele pede para ler na posição 1. Então, vou botar aqui 7, 8, 9 e 10. Em seguida, nossa média foi 8,5. Então, com uma única variável, a gente conseguiu ler 4 notas diferentes, fazer uma operação com essas 4 notas, tirar a média dele e saber a média desse aluno escrevendo dentro da tela. E esse é o maravilhoso mundo dos vetores. Eu sei que você olhou para os códigos que eu fiz e você falou, pô, mas ficou o mesmo tamanho que eu tinha escrito antes. Não faz sentido eu fazer esse monte de coisa, pegar esse negócio composto, esse negócio complexo e aplicar no meu algoritmo porque é variável simples, dá para fazer isso. E você está totalmente certo.
Mas aí que entra o último conteúdo que a gente aprendeu. Que aí a gente tem a junção de vetores mais os laços de repetição, que eu chamo de combinação perfeita. E até coloquei o meme do pica-pau, onde o laço de repetição agradece o vetor falando: obrigado, amigo, você é um amigo. Então, a gente consegue juntar os vetores com os laços de repetições e aí a gente consegue fazer coisas absurdas dentro da programação. Como assim? Você não notou lá que no nosso exemplo a gente tinha 4 notas, eu tive que escrever ler a nota 0, nota 1, nota 2, nota 3. Isso daí, escrevendo do modo comum, é muito chato, né? Tipo, pô, dá um trabalhão. Mas dá pra fazer, para 4 notas, ok. Agora imagina se você tivesse 50 notas, se você tivesse 100 notas. Imagina o trabalho que daria, você teria que escrever leia a nota 1, leia a nota 2, 20, 30, 40. Só que aí que entra o laço de repetição. Como assim? O laço de repetição ele não conta do jeito que você quiser? Por exemplo, se eu quiser criar um laço de repetição que conta 0, 1, 2, 3, eu crio, certo? Aí você pega esse 0, 1, 2 e 3 e junta justamente com o nosso vetor, que ele precisa da posição 0, 1, 2 e 3. Daí, ao invés de você escrever leia 0, leia 1, você vai escrever leia na posição do contador. E aí ele vai ler primeiro na posição 0, depois na posição 1, depois na posição 2, depois na posição 3, até nosso contador acabar. Pareceu complexo? Eu sei que pareceu. Mas agora a gente vai ver lá no nosso algoritmo como que isso funciona e vai ficar muito mais claro para você. Vamos lá? Dando continuidade aqui com o mesmo exemplo, eu vou criar um contador que conta aqui justamente de 0 até 3. Vamos lá. Para o inteiro, né? C, vou chamar aqui nosso contador de C, que vai começar na posição 0, enquanto esse C for menor ou igual a 3, a gente vai pegar e vai adicionar 1 ao nosso C. Certo? Vou colocar aqui para escrever o nosso C. E aí eu vou recortar isso daqui para vocês verem como é que está funcionando. Então, ele escreve 0, 1, 2 e 3, certo? Então, se eu botasse aqui, tipo, escreva C mais 1, ele vai escrever 1, 2, 3 e 4. Beleza, então a gente está usando esse C aqui como uma variável, ou seja, ele repetiu, começou aqui, começou no 0, beleza, escreveu 0, aí ele adicionou 1, aí ele foi lá de novo, escreveu 1, aí depois foi lá de novo, escreveu 2, executa tudo que está entre chaves com o valor de C, atualiza o valor de C e faz de novo. E aí, por isso que fica, se eu fiz C mais 1, se ele começou em 0, C mais 1 dá 0 mais 1 dá 1, depois atualizou C para 1 dá 2, depois para 3, depois para 4, certo? Voltando aqui para o nosso exemplo, a gente tem justamente essa situação. Então, a gente tem que ler a nota na posição 0, depois ler a nota na posição 1, depois ler a nota na posição 2 e depois ler a nota na posição 3. E ao invés de eu ter que escrever essas 4 linhas aqui para fazer uma leitura para cada, eu posso fazer simplesmente assim. Leia notas na posição, na posição C. E aí ele vai pegar 0, aí depois ele vai pegar 1, depois ele vai pegar o 2 e depois ele vai pegar o 3. Bora ver se funcionou? Então eu vou apagar esse daqui e vamos executar lá. Aí ele pediu aqui para escrever, vou botar todas as notas iguais para a gente saber se a média deu certo. Então 10, 10, 10 e 10. E aí, no final, ele calcula a média e a média deu justamente 10. Então a gente utilizou um par aqui, a gente pega a posição do nosso contador, que vai de 0 até 3, e aí, ao invés da gente ter que botar leia notas na posição 0, leia notas na posição 1, a gente põe para ler a nota na posição do contador, que é justamente de 0 até 3, e ele vai repetindo isso. Agora, imagine a seguinte situação. Você tem que ler, sei lá, 26 notas, e você não sabe como fazer. Você teria que escrever uma por uma, né? Leia a nota 1, leia a nota 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pô, dá um trabalhão. E aí você poderia simplesmente criar aqui uma variável composta, um vetor, que tem 26 posições. Você criaria aqui um laço de repetição, que vai de 0 até 25. Lembrando que sempre começa com 1 a menos, né? E aí você leria 25 notas. Simplesmente com 4 linhas. Uma coisa que você precisaria possivelmente de 25 variáveis e depois mais 25 leias, você pulou de 50 linhas para 4 linhas para fazer a mesma coisa. E essa é a maravilha de você juntar laços de repetição com vetores.
E agora, para conseguirmos aplicar ainda mais esse conhecimento que a gente aprendeu ao longo dessa aula, a gente vai fazer alguns exercícios. E o primeiro é justamente fazer um programa que vai ler 6 valores inteiros e em seguida vai mostrar na tela todos esses valores que foram lidos. Vamos lá? Então, o exemplo ele pede para a gente ler 6 valores inteiros. E aí já está bem claro o que a gente tem que fazer. A gente tem que criar uma variável do tipo composto, um vetor composto, que vai ter justamente 6 valores. Então vamos lá. É inteiro, valores. E aí dentro dos valores eu vou falar que eu vou ter 6 valores. Então eu vou ter 6 espaços para armazenar valores. E aí utilizando a magia do nosso contador, né? Vamos criar um contador que conta de 1 até 6. No caso, de 0 até 5. Para variável inteira, contador, que começa em 0. Enquanto essa variável for menor ou igual a 5, a gente vai adicionar mais um para ela. Opa! Daí, beleza. A gente já fez um contador que conta de 1 a 6. Deixa eu até colocar aqui para escrever o nosso contador. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ele escreveu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que aí a gente tem que ler esses 6 valores. E aí a gente vai pegar e vamos justamente leia os valores, só que na posição, em qual posição? Justamente na posição do contador. Lembrando que o contador vai ler na posição 0, depois na posição 1, depois na posição 2, depois na posição 3, 4, 5. E aí, vou colocar aqui a posição do contador. E até para ficar mais claro, qual posição que a gente está lendo, eu vou colocar aqui. Posição é igual a C. Em seguida, deixa eu colocar uma vírgulazinha, espaço, 2 pontos. Espaço, 2 pontos. E aí, quando eu executar aqui, vai ser posição 0, né? A gente vai digitar o número, sei lá, 18. Na posição 1, a gente vai digitar outro número, 90. Na posição 2, outro número. 3, outro número. 4, outro número. E 5, outro número. Daí ele leu os nossos 6 valores, certo? Até se vocês quiserem deixar mais legal para ler de 1 até 6, você pode colocar C mais 1, que aí vai ser a real posição que a gente está lendo. Só que aí a gente já leu 6 valores. Só que a gente tem que pegar e mostrar esses 6 valores depois que a gente lê. E aí, para mostrar, vamos utilizar um para também. Vamos criar aqui mais um para, mais um contadorzinho inteiro. Vou colocar o nome de C também, que vai também de 0 até 5. E em seguida a gente vai pegar, e vai adicionar aqui mais um toda vez que executar. Isso. Daí, para cada posição que tiver, a gente vai justamente escrever a posição. Então, escreva valores na posição requerida, que aí vai ser justamente na posição C. Daí, para deixar mais bonitinho, vamos também escrever aqui. Valor na posição. Aí a gente coloca aqui a posição, né? Que eu vou chamar de C mais 1. E eu vou colocar mais 2 aspas, igual aos valores na posição C. Então, a gente vai escrever aqui os 6 valores. Então, 10, 20, 12, 32, 43, 54. E aí, em seguida, ele escreveu valor na posição 1 igual a 10, valor na posição 2 igual a 2, valor na posição 3 igual a 12. Tá junto aqui, eu vou botar aqui para quebrar. Vou colocar aqui um barra N, certo? Eu vou colocar para quebrar para ficar aqui bonitinho. Então, quando a gente executar aqui, posição 1, 56, 45, 34, 23, 43, 23. Então, na posição 1, 56, na posição 2, 45, na 3, 34, na 4, 23, e do mesmo jeitinho que a gente escreveu. Então, a gente leu os 6 valores e mostrou os 6 valores. Imagina se fosse para fazer isso com variáveis simples, com tanto de dor de cabeça que ia dar. O nosso próximo exercício é justamente fazer um programa que vai ler 4 valores e em seguida vai mostrar qual que é o valor maior e qual que é o valor menor. Vamos lá? Nosso exemplo pede que a gente leia 4 valores. Eu vou criar aqui, novamente, uma variável aqui do composta, né? Nosso vetorzinho do tipo inteiro, que vai ler aí 4 valores. E aí eu vou chamar de novo de valores, beleza?
Então, vai ser, como são 4 valores, eu vou definir que ele vai ter 4 espaços. Em seguida, como a gente vai ter que ler 4 valores, vamos criar aqui um contador. Uma variável inteira, C, que começa em 0, que vai até o C for, como é 4 igual a 3, né? Em seguida, a gente vai adicionar mais um aqui toda vez que executar. Beleza, aqui a gente já tem nosso contador que vai de 0 até 3. Em seguida, a gente vai ler o valor aqui na posição do contador, que vai ser na posição C. E aí a gente já tem nossos 4 valores. Só que aí depois que a gente lê esses 4 valores, a gente tem que mostrar qual que foi o maior valor e qual que foi o menor valor. E para isso, eu vou criar uma variável inteira aqui, que vai ser aqui o maior valor. E vou criar uma outra inteira também, que vai ser o menor valor. Daí eu vou começar essas duas variáveis com o valor de 0. Daí, para a gente saber qual que foi o maior e o menor valor digitado para o nosso usuário, a gente pode fazer mais um laço de repetição para, que também vai ser de 0 até 3. C menor ou igual a 3. Ponto e vírgula, C mais mais. Opa. E aí a gente vai verificar se o valor na posição C for maior que o maior valor. O que que acontece? O nosso maior valor vai ser igual aos valores na posição C. Ah, William, como assim? Então, começou com 0. Se o próximo valor for 2, a gente vai verificar se o valor aqui na posição 0 é 2. 2 é maior que 0? É. Então, o maior valor agora é o valor na posição 0, que é justamente 2. Aí, repetiu de novo. O próximo valor pode ser 5. 5 é maior que 2? É. Então, o maior valor agora vai ser 5. Aí, a gente vai verificando. Se o próximo valor for menor do que o valor atual, ele não é maior que o maior valor, e aí ele não vai ser injetado aqui. E da mesma forma, a gente faz para o menor valor. Então, se valores na posição C for menor que o menor valor, então o menor valor vai ser igual aos valores na posição opa, opa, será igual aos valores na posição C. E aí a gente já está verificando. A gente verifica de um por um os quadros. E aí a gente vai verificando de um por um também se ele é o maior ou menor valor atual. E aí no final, depois que a gente acabar o nosso classe de repetição, a gente escreve. O maior de valor digitado foi. Maior valor digitado foi. A gente coloca aqui o maior valor, né? Opa. Maior valor. E em seguida a gente escreve qual que foi o menor valor digitado. Opa. O menor valor digitado foi. Dois pontos, espaço, vírgula, menor valor. Daí eu vou colocar uma quebrinha de linha aqui, né? Cada um para ficar mais bonitinho. E quando a gente executar aqui nosso programa, a gente vai ler os 4 valores. Então, vou botar aqui. Primeiro eu vou ler o menos 6, vou ler o 23, o 105 e o menos 89. Daí o maior valor digitado foi o 105 e o menor valor digitado foi o menos 89. E aí a gente tem um programa que faz isso. Esse programa ele poderia funcionar para 20 números, para 50 números, para 100 números, para 1000 números, o tanto de números que você quisesse colocar dentro do seu vetor. A única condição seria que se você aumentasse aqui para 40, você teria que aumentar aqui para 39. E em cada situação. E aí ele executaria. Vou diminuir aqui, vou botar um número mais pequeno. Então, por exemplo, se eu botar aqui para ler 12 números, eu vou botar aqui 11. Eu vou colocar aqui 11 também. E aí, quando eu executar, eu vou botar aqui um monte de número aleatório. Só para a gente digitar aqui.
Então, o maior valor digitado foi 62 e o menor valor digitado foi o menos 43. E aí a gente teve o mesmo algoritmo, nesse caso já para 12 valores. Isso vai funcionar para diversas situações. Agora, nosso último exercício é justamente fazer um programa que vai ler o nome e a média dos alunos. E em seguida, a gente vai mostrar apenas os alunos que ficaram com a média menor que 7. Então, só os alunos ali que ficaram de recuperação ou reprovaram, beleza? Vamos lá, vamos fazer. Então, a gente vai ter que ler a média de 10 alunos e a gente vai ter que ler o nome desses 10 alunos, certo? Lá no programa não especificava que seria 10, mas a gente vai fazer para 10. Se quiser fazer para 40, faz para 40, para 5, faz para 5, porque nosso programa vai funcionar para qualquer quantidade de alunos que a gente quiser. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é ter um vetor para armazenar a média desses alunos. Então, como são 10 médias, a gente vai precisar que o nosso vetor ele tenha 10 espaços para essas médias. Médias. Opa. Como a gente vai armazenar 10 médias, é muito importante também a gente armazenar 10 nomes. E aí a gente vai criar uma variável composta aqui, chamada nomes, que também vai ter 10 espaços. E aí imagina, então você tem duas variáveis, uma do lado da outra, tem a posição 0 nas duas, a posição 1 nas duas, a posição 2 nas duas, e assim sucessivamente. Então, toda vez que a gente lê o nome, a gente também vai ler uma média. Isso na mesma posição para não dar errado. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é um laço de repetição para inteiro, contador, igual a zero. Sei que vocês já estão cansados de ver eu fazendo contador, mas isso é muito bacana. Igual a zero. O nosso contador vai de 0 até 9, né? Porque vai como se fosse de 1 até 10, enquanto ele for menor ou igual a 9. A gente vai pegar e vai adicionar 1 para o nosso contador. Em seguida, a gente fecha aqui e abre chaves. Toda vez que a gente tiver o 0, 1, 2 e 3, a gente vai ter que ler o nome do aluno e a média desse aluno. Então, a gente vai ter que leia a médias na posição C. E a gente também vai ter que ler o nome na posição C. Imagina aí que a gente está trabalhando com duas variáveis diferentes, só que a posição é igual. Então, se eu armazenei dentro da variável de nomes na posição o nome do aluno, na variável de médias, na posição 1, eu também vou armazenar a média desse aluno. Eu vou deixar aqui mais bonitinho. Escreva aqui. Digite. Vou primeiro ler o nome, né? O nome do aluno. E aí, deixa eu colocar isso daqui mais em cima. Ctrl X. Opa, deu muito espaço. Em seguida, a gente vai escreva. Opa, digite a nota do aluno, a média, né? A média do aluno. E em seguida, a gente vai ler a média. Daí, até para deixar nosso código mais bonito, para não ficar um monte de texto um abaixo do outro, toda vez que ele lê o nome e a média do aluno, a gente vai pedir para ele limpar a tela. Então, leu o nome, leu a média, ele limpa. Leu o nome, leu a média, ele limpa. Até fazer isso para 10 alunos. Ok? Então, eu já vou testar aqui. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para a gente fazer isso só para 3 alunos, para a gente ver se está funcionando. Vou diminuir aqui para 2. Até deixar aqui um pouquinho maior. A gente vai, digite o nome do aluno, Will. Digite a média do aluno, 10. Digite o nome do aluno, João. Digite a média do aluno, 8. Digite o nome do aluno, João de novo. Digite a média do aluno, 2. Então, a gente finalizou. A gente já fez aí a primeira parte do nosso programa, certo? Agora que a gente já tem o nome e a média de cada aluno, a gente precisa saber quais alunos que ficaram de recuperação. Para isso, a gente vai utilizar mais uma vez nosso para, que a gente vai ter que ver de um por um se ele está em recuperação. Senão, aí ele não vai ser mostrado. Então, a gente vai ter que verificar de um por um. E aí, o que tiver, a gente mostra. Vamos lá? Então, mais um parinha. O inteiro C igual a 0. Até a posição... Opa! Posição indicada, né? Nesse caso aqui está como 2. Depois eu vou adicionar para o 10 para ficar mais bonitinho. E a gente adiciona aqui o C++. Daí, deixa eu descer um pouquinho aqui. A gente vai verificar
Se a média na posição C for menor que 7, a gente vai pegar e vai escrever o nome desse aluno. Então, a gente vai pegar, escreva nomes na posição C. Daí, para ficar mais bonitinho, vou colocar um /n aqui. E aí, a gente vai mostrar o nome por nome. Então, quando eu executar aqui, digitar o nome do William, Will, 10, João, 7, Gustavo, 3. E aí, o único nome que apareceu foi o do Gustavo, que foi o único nome que esteve abaixo de 7. Isso funcionaria por algoritmo com 10 posições, né? Por caso se a gente precisasse para 10 alunos. Vou até executar para ficar mais organizado. Mas aí eu vou deixar aqui mais bonitinho. Aluno de recuperação. E aí já tem o nome do aluno de recuperação. Então, eu vou aumentar aqui para 10. E aí eu vou aumentar aqui para 9. Então, nossos contadores vão até 9. Daí a gente já tem nosso algoritmo que lê o nome de 10 alunos, lê a média desses 10 alunos. E em seguida escreve quais alunos que ficaram em recuperação. Então, a gente vai executar ali. Digite o nome do aluno. Will. Começar agora com Will. A média é 3. Nome João. A média 5. Nome Wanderson. A média 9. O nome Gabriel. A média 7. Nome Roger. A média 9. O nome Miguel. A média 2. O nome Camilo. A média 4. Nome Luiz. A média 9. Nome Josinaldo. A média 3. Caraca, não acaba, gente. O nome Érica. A média 7. E aí, os alunos que ficaram de recuperação foram o Will, o João, o Miguel, o Camilo e o Josinaldo, que eu não tenho o nome completo. Mas aí a gente já tem nosso algoritmozinho que justamente lê a nota de 10 pessoas e em seguida indica quais alunos que ficaram de recuperação. A gente poderia também criar aqui um senão e aí indicaria quais alunos que passaram, mas daria uma dorzinha de cabeça para poder fazer isso. E esse não era o objetivo do nosso algoritmo, beleza? Então aqui a gente atingiu o objetivo dele. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto dentro dessa introdução à programação, porque é um dos assuntos que dá para a gente trabalhar com muita coisa, com coisa muito grande. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, por favor, eu faço questão que entre em contato comigo, com o Wanderson, com o João, porque a gente vai estar te explicando. Se precisar, a gente entra em cálculo com você. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu!